Olá para todo mundo, que bom que a gente está juntos de novo. Só vou pedir licença um pouquinho para vocês para dar um recado para o pessoal que está em casa, né? E que estão acompanhando aqui esse nosso bate-papo já há 2 semanas, é a 3ª semana que a gente está junto, né? Então, se você está acompanhando a gente pela TV, nós estamos falando de trabalho, estamos falando de família e como é que a gente vai conciliar essas duas coisas, de que forma é que a gente vai equilibrar tudo isso. A gente já falou aqui a respeito de gestão do tempo, tem aí alguns exercícios para que você faça em casa, para que você se organize aí, para que a gente encontre tempo para as tarefas que a gente vai começar a debater a partir de agora, né? Esse início foi só para isso, para que a gente encontre tempo nessa correria nossa do dia a dia. Então, se você que está em casa acompanhando a gente aí pela TV ou pelo computador, no celular, né? Está acompanhando pela primeira vez hoje, procure aí os vídeos anteriores, tem lá alguns exercícios para que a gente gerencie o nosso tempo, uma motivação para que você gerencie o seu tempo, porque a gente vai precisar de tempo para tratar de algumas coisas importantes. No nosso último encontro, vocês ganharam esse livro aqui, todo mundo ganhou esse livro aí, A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Esse é um livro que eu escrevi, está à disposição, para quem está assistindo na TV, tem um link aqui embaixo para adquirir, e o seu está aqui já, viu? A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação, que está à sua disposição. Bom, o que a gente vai falar hoje? Vamos começar a falar um pouquinho sobre família, né? E a necessidade que a gente tem de encontrar tempo para lidar com essa instituição. A grande verdade é que o mundo exigiu que a gente fosse para esse mercado de trabalho, que a gente fosse ganhar a vida, que a gente fosse para os nossos estudos, né? A gente precisa de estudo hoje, você vai fazer um curso, um concurso, qualquer coisa aí, está lá pedindo, né? Que você seja lá qualificado para a função que você está querendo exercer. Então, o teu segundo grau, o ensino superior, um curso de qualificação profissional, o mundo exige isso da gente, né? O mundo tem cobrado isso da gente, e se a gente quer ganhar mais ou menos bem, é importante que a gente até continue estudando, que a gente continue se qualificando. Homens e mulheres, então todo mundo saiu de casa para buscar esse pão, para ganhar a vida, né? Para trazer esse dinheiro para dentro de casa. A gente já pincelou aqui algumas coisas também sobre o porquê que a gente precisa tanto ganhar, né? Porque as nossas despesas aumentaram e depois a gente pode conversar um pouquinho a respeito disso, porque talvez a gente precise até diminuir um pouquinho os nossos gastos aí para a gente gerenciar melhor o nosso tempo. Mas o que está acontecendo? Com todo mundo fora de casa, com a gente fora de casa, homens e mulheres fora de casa, os filhos vão crescendo também, já saem para trabalhar, não é assim? E acontece que as famílias têm se encontrado no final do dia só. Muitas famílias se encontram somente no final do dia, muitas famílias se encontram somente no final de semana, porque até durante o dia, durante a semana é complicado para se encontrar, porque um chega muito tarde, já está todo mundo dormindo, né? E eu saio muito cedo, eu saio faltando ali umas 15 para 5 da manhã, eu estou saindo de casa, está todo mundo dormindo, então não tenho como ver a molecada de manhã, né? Eu vejo, mas ninguém me vê, então a gente acaba mesmo se vendo, muitas famílias acabam se vendo durante um final de semana. Por estar trabalhando aí com os meios de comunicação, o que eu tenho percebido é que na segunda-feira, quando eu vou trabalhar lá o meu jornalismo, trabalhar lá as minhas matérias, quando tem um final de semana prolongado e eu busco ali o boletim de ocorrências da polícia, eu encontro só ocorrências familiares, só briga de família, irmão, pai, cunhado, sogra. É incrível como as pessoas brigam quando elas estão juntas. Então, durante a semana as coisas até ficam bem, mas aí vai chegando o final de semana, aumenta o número de ocorrências familiares, policiais familiares, por incrível que pareça. Presta atenção no rádio, dá uma olhadinha no jornal, aqueles jornais que apelam um pouquinho mais para o policial, e dá uma espiadinha ali, se a coisa na segunda-feira não é pior. E se depois de um feriado prolongado as coisas não são piores. Por quê? Porque as pessoas se encontram e não existe hoje uma tolerância com relação às limitações do outro, às dificuldades do outro. A gente está muito estopim curto. A gente passou uma semana inteira trabalhando, a gente passou uma semana toda fora de casa, e aí quando a gente está em casa, a gente não aguenta mais, né, a imperfeição do outro, a limitação do outro. O outro também não aguenta a nossa imperfeição, a nossa intolerância. E as famílias têm brigado muito nessas horas em que elas se encontram. Isso é um grande problema para quem tem que trabalhar no dia seguinte, né? Eu falo sempre das palestras de motivação, não adianta muito a gente ficar aqui, olha, vamos lá, e motiva, vai para casa, briga todo mundo, amanhã de manhã está todo mundo para baixo de novo, né? Balãozinho vazio de novo. Então a gente tem que organizar essa casa. Para organizar a casa, a gente vai precisar de tempo. Então durante a semana, a gente vai ter que encontrar tempo aí para cuidar dessa casa, para cuidar dessa família. Por que a gente briga tanto? Porque nós não somos iguais, não é? Se a gente fosse igual, ficava tudo bem. Se a gente
Eu conheço exatamente quem está do meu lado, eu não conheço quem está do meu lado. Estou há 10 anos casado, quem está casado? Levanta a mão para mim aí. Quanto tempo a gente vai levar para conhecer o parceiro, para conhecer a parceira? Talvez uma vida inteira a gente não conheça, porque o ser humano é muito complexo, não é? Então, nós viemos de realidades diferentes, de famílias diferentes, estivemos expostos a situações diferentes, e isso faz com que a gente tenha atitudes diferentes dentro de casa. A gente lida, por exemplo, uma coisa que dá muita briga em família é dinheiro, né? A maneira como se gasta dinheiro é uma dificuldade. Vocês têm isso em casa também, não? A maneira como um gasta e o outro gasta. Um acha que o outro está gastando demais, e um quer controlar, um quer segurar, o outro acha que tem que gastar um pouquinho, né? Um pouquinho de lazer, e aí a coisa começa a complicar e bum, briga, né? Faltou dinheiro, um olha para o outro e já começa a briga, né? Diz que quando falta dinheiro o amor sai pela janela. Verdade isso, não? As famílias brigam muito por causa de dinheiro. E a maneira como a gente lidou com o dinheiro uma vida inteira, o que o pai e a mãe ensinou a gente a lidar com o dinheiro, faz a diferença na hora que a gente se encontra dentro de casa. A gente podia dizer assim, mas os filhos, eles são parecidos com o pai ou parecidos com a mãe, né? Geralmente, o que se diz é isso quando sai da maternidade, não, olha a cara do pai, é uma mentira isso, né? Todo neném parece ter a mesma cara, né? Não, a cara do pai é a cara da mãe, e aí vão crescendo e fica com o jeitinho do pai e o jeitinho da mãe. A gente vai percebendo, na real, ouvindo, analisando, conhecendo, que não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com a mãe, é uma outra pessoa, né? Totalmente independente, uma outra personalidade. Eu tenho 2 filhos, e quem tem mais de um filho vai saber do que eu estou falando. Quando nasceu o Francisco, uma trabalheira danada, né? Como é que educa uma criança? Como é que cuida de uma criança? Não tem curso para ser pai do Francisco, né? Talvez tenha até algum cursinho aí para lidar com criança, mas pai do Francisco, que eu precisava saber, não tinha. E aí você tem que aprender no dia a dia, lidando com o cara dia a dia. Quando ele fez ali 4 anos, nasceu a Maria Clara. Eu falei, bom, já estou com 4 anos de experiência, vou tirar de letra, né? A Maria Clara é tudo diferente, então volta tudo para a estaca zero e a gente começa a aprender tudo diferente porque tem que saber educar a Maria Clara agora. E a Maria Clara é totalmente oposta do Francisco. E eles estão numa mesma casa, eles vieram de uma mesma barriga, eles têm as mesmas coisas todos os dias, mas eles são diferentes. Como é que a gente não vai se desentender? Como é que a gente não vai brigar? É claro que briga. Então a família naturalmente, ela já tem lá os seus problemas, já tem lá as suas dificuldades. A gente vai aprofundar isso, mas eu queria alertar vocês um pouquinho hoje sobre umas dificuldades externas, porque além das nossas dificuldades internas, além dos problemas que a gente já tem dentro de casa, normalmente a gente já tem vindo muita coisa de fora, muitas coisas externas têm entrado na nossa casa e tem feito um estrago terrível, muito grande. Por conta até da nossa ausência de casa, dessa nossa correria, a gente talvez não esteja percebendo, inclusive, a ação desses agentes externos dentro da nossa casa. E quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente se aprofunda, a gente percebe que não são simples coincidências, que existe aí uma articulação contra a família, ela ocorre, tem gente trabalhando contra a família, tem gente trabalhando contra a nossa casa, tem gente trabalhando contra a vida. Semana passada eu fiquei assustadíssimo com um grupo de homens na Europa. Tem um grupo de homens que montaram uma ONG lá, uma instituição, não sei se é bem ONG que eles chamam lá, é tipo uma associação e eles trabalham pelo fim da pedofilia, pelo fim da criminalização da pedofilia. Eles querem que se libere a pedofilia. Eles defendem que criança tem direito ao prazer. E é a luta deles. Então, se todo mundo tem direitos iguais, criança tem direito ao prazer. Então, precisa liberar a pedofilia. Eles trabalham para isso. E eles fazem campanhas para isso. E eles buscam financiamentos para conseguir se liberar esse tipo de barbaridade. E gente maluca no mundo, né? Gente maluca no mundo. E a gente começa a estudar e começa a se aprofundar e fala, será que tem gente trabalhando contra a família? A gente tem uma coisa com família, né? A mesa grande, pai, mãe, vovó, bisavô, bisavó, essa coisa gostosa do cheiro de casa, né? O cheiro do pão, hoje eu estava lembrando de manhã do pão que a mãe assava no forno de barro lá fora, na folha da bananeira, esses cheiros de casa, essas coisas de pai e de mãe. Será que tem gente trabalhando contra a família? Tem. Além das nossas dificuldades diárias, além dos nossos obstáculos diários, ainda tem forças externas trabalhando para que a coisa desande mesmo, para que a coisa em casa vire uma bagunça. Eu tenho estudos bastante aprofundados, a gente tem alguns grupos de estudos com isso, inclusive se quem está em casa ou vocês quiserem material a respeito disso, já tem um material bastante farto sobre investidas na ONU, investidas no Congresso Nacional Brasileiro, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, a tentativa de se passar leis
que, por exemplo, legalizem aborto, certo? Que trabalhem, facilite o acesso das mulheres ao aborto, essa questão da pedofilia que eu falava, e essa ideia de família não agrada a alguns grupos, principalmente alguns grupos ideológicos. Essa ideia de um pai e de uma mãe, para alguns grupos, soa muito estranho, porque eles entendem, é uma raiz lá do marxismo, eles entendem que a desigualdade social nasce dentro da família. Eles trabalham isso e trabalham isso muito abertamente. Eles dizem que a questão de família, ela ofende essa questão da luta pela igualdade social. Então, que um casamento, uma mulher ficaria submissa a um homem, e ali seria o início de toda a desigualdade. Onde a mulher submissa ao homem, ela é o início da desigualdade. Onde os pais são superiores aos filhos, e não poderia ser assim. Então, o pai e mãe não podem ser superiores aos filhos, teriam que ter um grau de igualdade. Isso gera uma desigualdade dentro de casa, e essas crianças crescem com essa coisa da desigualdade e também vão oprimir, e também vão tentar oprimir outras, umas loucuras assim. Trabalham isso de uma forma muito forte, mas muito forte dentro das universidades. E aí você vai trabalhar lá uma questão de marxismo, onde eles trabalham isso, mas violentamente, violentamente. Eles falam muito contra a igreja também, mas por conta da igreja defender a família. Mais por isso mesmo. Quem defende família vai acabar sofrendo o ataque desses grupos, porque defender família para eles não é bom. Então a ideia é se trabalhar isso. Mas se chegou a um ponto hoje de não se tentar doutrinar mais, e esse é um grande mal. Não existe mais alguém em pé dizendo para vocês assim, olha, a família é ruim, olha, crianças, né? Não se casem, olha, um homem e uma mulher juntos é uma coisa do mal, porque vai criar uma desigualdade no mundo, olha, não se faz isso. Se insere essas crianças, se inserem essas famílias num ambiente onde isso começa realmente a acontecer sem que a gente se dê conta, sem que a gente se dê conta. Por exemplo, a investida nas universidades justamente para formar professores, e professores que trabalhem esse tema dentro de uma sala de aula com crianças da mais tenra idade. Essas crianças estão lá e são inseridas num ambiente onde família não é importante. O Grupo Telhaço é constituído por empresas focadas no segmento de produtos para coberturas metálicas, calhas, serralheria, metalurgia e outros derivados de aço, com mais de 20 anos de experiência no mercado. Hoje, com unidades distribuídas em pontos estratégicos, o Grupo Telhaço tem como característica um atendimento rápido e personalizado em 100% dos municípios do estado do Paraná e grande parte do estado de Goiás. O Grupo Telhaço utiliza equipamentos de alta tecnologia e fabricação sob medida e tem a missão de excelência no atendimento de seus clientes e parceiros. Contate a Telhaço mais próximo de você. Tem telhaço em Maringá, Cascavel, Londrina, Ponta Grossa, Paranavaí, Umuarama, Curitiba, Campo Mourão e Anápolis, em Goiás. Pensou em construir, reformar ou ampliar seus negócios? Pensou em Grupo Telhaço. Desde que iniciamos nossos trabalhos, passamos por várias crises. Mas o tempo passou, as crises se foram e 20 anos depois, estamos aqui. A maior lição aprendida nesse tempo é que o diferencial de qualquer empresa, a toda hora, é o atendimento. É por isso que a Dinâmica investe em sistemas de controle e gestão, treinamento e desenvolvimento dos colaboradores e em estrutura física para maior conforto da equipe. Excelência no atendimento. Foi por essa via que vencemos no passado. E é por ela que venceremos no presente e no futuro. Eu tenho certeza que, assim como eu, você também quer um mundo melhor para que os nossos filhos vivam. Nós estamos vivendo uma época em que nós encontramos grupos defendendo diversas ideias. Nós estamos vendo pessoas defendendo a natureza, defendendo os animais, defendendo, enfim, tantas bandeiras estão sendo levantadas e, olha, todas com um grande fundo de boa vontade realmente de que esse mundo se transforme num lugar melhor para que todos nós possamos viver. Mas eu tenho a certeza de que se nós não cuidarmos da família, todos os demais setores sofrerão. Todos os demais setores terão
e passarão com certeza por dificuldade. Foi pensando nisso que eu escrevi o livro A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação. Porque eu tenho certeza, porque eu acredito que é da família que vem uma sociedade melhor. É da família que vem um trânsito melhor, é da família que vem cidades melhores, é da família que vem uma política melhor, feita com políticos, com candidatos melhores, é da família que vem uma escola melhor, é da família que vem um mundo melhor. Afinal, tudo passa pela família e eu tenho certeza que você concorda com isso. Neste livro, A Verdadeira Fonte da Motivação para a Superação, eu abordo diversos aspectos onde a família gera um impacto bastante profundo. E eu tenho certeza que você vai se identificar com vários pontos deste livro, inclusive ter aqui algumas ideias para suas bandeiras, algumas ideias para suas lutas, algumas ideias para que você também consiga sucesso aí nos seus intentos, na busca aí pelos seus sonhos. Família, a verdadeira fonte da motivação para a superação. Quero colocar esse livro à sua disposição. Por favor, acesse o link aqui nesse site, adquira, eu tenho a certeza. Você vai encontrar por aí algumas dicas, algumas pistas de como a gente juntos pode fazer esse mundo ser muito melhor. Eu achei interessante à primeira vista, né? Eu caí no golpe à primeira vista. Vão instituir nas escolas o Dia da Família, o Dia da Família. E eu falei, olha que bacana, vai instituir o Dia da Família, né? Eles queriam tirar, na verdade, instituir o Dia da Família para acabar com o Dia dos Pais e o Dia das Mães, para não se comemorar mais isso dentro de sala de aula. E eu estou vendo aqui que alguns pais e algumas mães sabem do que eu estou falando, que já tentaram isso nas escolas dos filhos, com certeza. Então, tira de lá o Dia do Pai e o Dia da Mãe, porque esse negócio de pai e mãe gera desigualdade social, gera entendeu? Cria uma dificuldade até para a gente falar de gênero, para a gente falar de outras coisas, isso ofende. Pai e mãe, família, homem e mulher juntos, ofenderia. Então a gente cria o Dia da Família e faz um negócio de família é qualquer coisa. E vocês sabem, né, que qualquer coisa e nada é a mesma coisa, né? Se a gente transforma alguma coisa importante em qualquer coisa, essa coisa se transforma em nada rapidamente. Não, família é família. E então tem se trabalhado isso, mas com uma profundidade, mas com uma intensidade dentro das escolas que é extraordinário. Aqui na nossa realidade, aqui estou falando de realidade municipal, quem está acompanhando pela internet aí pode pesquisar, o material didático já vem preparado para isso, os professores já estão preparados para isso, o ambiente escolar muitas vezes já está preparado para isso e se insere essas crianças nesse ambiente onde família não é importante, onde família é uma coisa secundária. Essa coisa tão importante que é a família, que é base da sociedade, eu acho que vocês entendem assim também, né? Não tem nada sem família, o trabalho sem a família não vai funcionar, a gente tem problema de trânsito porque a família não está bem, eu tenho um motorista mal educado, a questão da segurança pública, porque eu tenho ali problemas familiares que não foram resolvidos e acabaram desabrochando na sociedade, problema da droga, enfim, ao invés de cuidar da família, o trabalho é destruir a família, acabar com essa ideia de família. Isso se faz na escola? Se faz na escola. E hoje se faz na escola aqui, na nossa realidade local. A gente não precisa ir muito longe. Há poucos dias, numa formação para professores, os professores levantando livros para mim, mostrando os livros que estão dentro das bibliotecas públicas aqui na nossa cidade. Livros patrocinados por nós mesmos, né? Pagos com nossos impostos, inclusive, que são livros do MEC. Né? Não são livros comprados pelas escolas, mas livros do MEC, produzidos, inclusive, pelo Ministério da Educação. Desesperador, um negócio assim de assustar e de assustar muito. Pai e mãe trabalhando bastante, o que eles fazem? Tudo que eles querem é uma escola que abrace os seus filhos integralmente, né? Manhã, tarde, eu dizia para vocês esses dias aqui, uma vizinha reclamando que podia ter creche à noite, porque imagina, né? Dificuldade de não ter uma creche à noite. E esses dias eu estava numa cidade, numa palestra, eu contei isso, o pessoal levantou a mão e falou, não, mas aqui a gente já tem a creche à noite, né? Então já é uma realidade em alguns locais, o pai e mãe entrega para a escola e a escola que eduque. E aí vocês imaginem, se eu nem consigo controlar, eu não consigo saber o que está acontecendo dentro dessa sala de aula, se não é um ambiente bom, imagine manhã, tarde e noite para uma criança dentro desse ambiente, estão trabalhando lá a cabecinha dessa criança e alguma hora vão entregar para mim.
E aí não vai se parecer comigo mesmo, né? E aí não vai acreditar nas coisas que eu acredito, não vai ter a minha cara, não vai gostar das coisas que a gente gosta, enfim, até a afetividade tem se comprometido por conta disso. Crianças que ficam distantes dos pais, então elas não têm nada a ver com os pais. Eu estive lá em Itaici, no Mosteiro de Itaici, numa formação, e eu tive a alegria de passar lá um final de semana com um cara extraordinário, o psicopedagogo Samitiba. Ele foi lá fazer uma palestra e decidiu ficar lá porque o tema interessava muito para ele, que era, a gente estava aprendendo tudo sobre a Pastoral da Sobriedade, que ia se implantar no Brasil inteiro, era o nascimento da Pastoral da Sobriedade, lá no Mosteiro de Itaici estava acontecendo esse nascimento, estavam explicando para a gente o que era, e ele veio dar uma palestra, e quando ele descobriu o tema, ele ficou lá, e passou o final de semana com a gente. E o Samitiba já, né, eu estou falando de 7, 8 anos atrás, o Samitiba já, naquela época, muito preocupado com isso, e ele dizia assim para a gente, eu tenho saudade do piolho. Ele dizia, eu tenho saudade do piolho. No tempo do piolho as coisas eram diferentes. Hoje não tem mais piolho na sociedade, né? As nossas crianças não têm mais piolho. E a gente falou, que coisa mais horrível, né? Alguém tem saudade do piolho. Quem teve piolho sabe que não é uma coisa boa, né? Mas ele dizia, não, a gente, mesmo se a gente não tivesse piolho, se a gente ia para a escola, a gente tinha piolho, porque chegava na escola e pegava piolho, não tinha o que fazer, né? E aí a gente voltava para casa, a mãe não deixava a gente entrar em casa, ela esperava a gente do lado de fora já, sentadinha numa cadeira no quintal e já ficava catando piolho da gente, né? E ele disse assim, que bom, né? Porque a gente já tinha um cafunézinho ali, tinha uma mãe que já estava ali dando um cafuné para a gente, mesmo sem perceber, a gente até dormia ali no colinho da mãe, né? Aquele peitinho fino, aí a mãe passava o peitinho fino, passava aquele veneninho lá, aquela latinha amarela, todo mundo sabe do que eu estou falando, e o Cid, né? Tem um pessoal aqui que foi, né, craque em piolho, que sabe tudo de piolho. Enfim, ele dizia assim, a gente perdeu o Samitiba no ano passado, né? Agosto do ano passado a gente perdeu o Samitiba. Uma grande perda. Ainda bem que ele deixou tantos livros aí, procurem Samitiba, é um cara extraordinário para falar de família, para falar de educação de filhos, para falar de drogas. O Samitiba dizia assim, hoje a gente não tem o piolho, inventaram um monte de remédio, a gente toma um comprimidinho, piolho some, né? É raro quando dá um surto de piolho de uma escola ou outra, mas as crianças voltam para casa todos os dias com piolinhos por dentro das cabeças. E quando esses piolinhos ficam por dentro da cabeça e ninguém percebe que eles estão lá, eles se multiplicam rápido como o piolho, entende? Eles dão lá as lêndias lá, né? Eles crescem e eles vão infestando a cabeça das nossas crianças. Essas ideias, essas ideologias, essas coisas que não têm nada a ver com a nossa casa, essa coisa que não tem o cheiro de casa, que não tem as histórias de casa, a tradição, a fé, essa coisa toda que a gente pega dos avós e vai passando para os filhos, né? Esses filhos já não têm mais. E essas cabecinhas ali vão crescendo e a gente vai perdendo esses filhos. A gente vai perdendo esses filhos e chega uma idade e eles já não querem mais nada da gente. Eles olham para a gente e falam, o que vocês têm não me serve. Eu aprendi outras coisas. Quem me educou, me ensinou outras coisas, né? Quem esteve comigo uma vida inteira me ensinou outras coisas. O que você quer agora? Você vai querer agora que eu fique contigo? Não, eu vou lá com quem me educou, eu vou com a minha turma, não é? É isso que tem acontecido. Além da escola, eu posso falar de jogos, eu posso falar de televisão, aquela ideia da gente que tem de ter sossego e paz e botar uma criança na frente da TV e abandonar a criança ali, né, em qualquer programa. Eu já tentei achar uma programação decente, já tentei, não tem. Quando a gente consegue uma programação legal, tem os intervalos, e aí nos intervalos eles embutem tudo que eles querem, um consumismo danado, ideologias também, ideias contra a família, está tudo ali, violência, drogas, está tudo ali, dentro daqueles comerciais. A gente fala muito de TV, né? Mas escuta o rádio. Eu estou dentro do rádio há 32 anos, minha gente. Estou dentro do rádio há 32 anos. Escutem o rádio e vê se dá para escutar o que andam tocando no rádio. É um desespero ouvir. E imaginar que, se eu que sou adulto fico vermelho com algumas coisas que eu escuto no rádio, né? Você imagina crianças que estão expostas a isso o dia todo. O doutor Guilherme Shelby, ele é procurador da República, a gente já fez alguns trabalhos juntos. O doutor Guilherme Shelby, ele alerta para o seguinte, ele diz assim, olha, para a TV, para os filmes, ainda existe aí algum tipo de censura. Tem lá uma salinha em Brasília, um cara senta lá, assiste alguns programas, vê algumas novelas e bota lá uma tarja dizendo que aquele programa é livre para 12, aquele programa é livre, aquele programa é para 14. Existe ainda uma pseudo-censura, censura para televisão e para vídeo. Mas para o áudio não.
E ele pede para a gente fazer a experiência, da gente ouvir algumas músicas que tocam no rádio com os olhos fechados e imaginar a cena. E a gente colocar a taja. Para que idade essa novelinha poderia passar? Que eles estão contando para mim aqui. Esse tal dos R$50 aqui, né? O cair, beber, levantar, cair, beber, levantar, que não aparece nada embaixo ali dizendo que a bebida faz mal à saúde, que fumar é prejudicial. Não diz nada. Aquele troço ali é liberado o tempo inteiro, dizendo todas aquelas coisas, todos aqueles absurdos, e a fila anda e não sei o quê, e não tem respeito por mulher nenhuma, e não tem respeito por ser humano nenhum, não tem respeito por ninguém. Aquilo ali é só festa, prazer e bagunça. E aquilo fica tocando o tempo todo. E a gente liga aquilo no carro para levar o filho para a escola, o filho está ouvindo aquilo, a gente liga isso em casa e os filhos estão ouvindo, a gente está ouvindo também, e a gente é inserido também nesse mar de coisas, trazendo para a gente, como se fosse normal, algumas coisas que não são, algumas coisas que são erradas. Eu não vou nem aqui falar de pecado, cada um é dentro da sua religião, vai lá pensar em pecado, eu não quero nem tratar disso. Estou falando de moral, estou falando de ética, estou falando de respeito ao ser humano, estou falando de dignidade com a própria pessoa. Não existe isso, não existe isso. Se prega uma outra coisa lá, como se tudo aquilo fosse aquela festa toda o tempo todo. Não é, né? O dia seguinte tem ressaca, a dependência química vem logo depois, quem está lá ficando com essa, com aquela outra, vai morrer sozinho, porque não vai ter ninguém do lado dele, porque quem não é fiel também não recebe fidelidade, também não vai constituir nada, está se iludindo, enfim, a gente sabe de todas essas coisas, mas ali parece que aquela festa não tem fim, né? É uma festa que começa ali, não tem fim. Eu estou dizendo para vocês isso para dizer o seguinte, existem fatores externos que têm entrado na nossa casa, Enquanto a gente vai gerenciando o nosso tempo, enquanto a gente vai cuidando lá para organizar o nosso tempo, para começar a trabalhar a nossa família, uma boa dica é que a gente feche alguns canais, é que a gente feche algumas janelas para se evitar que essa coisa arada toda continue entrando. Tá? Depois a gente vai trabalhar os efeitos disso tudo, o que já está instalado. Mas se a gente já imediatamente já começar a cancelar alguns canais, começar a cortar, sabe? A não deixar que uma criança veja o que ela queira no celular, ou que ela fique o tempo que ela quer ficar no celular, porque se você entregar o celular para ela, ela vai ficar o dia inteiro. Ela vai ficar o dia, até dormir com o celular, ela dorme com o celular se você deixar, né? Que a gente controle isso. Eu estou chamando os pais e mães para serem de novo pais e mães, para assumirem as rédeas da sua casa. Então, primeiro a gente organiza o tempo, e aí a gente já começa a tomar algumas atitudes para a gente fechar as portas, as janelas da nossa casa para esses efeitos todos lá de fora. E quando eu falo de fechar a janela, eu falo, desligar a TV é fácil, um botão liga e desliga, né? O rádio é fácil, a internet a gente controla o tempo, talvez a gente vai ter uma brigada dentro de casa, que a gente vai começar a proibir, vai começar a ter reação do outro lado, né? Agora, talvez escola seja um pouquinho mais difícil e exija um pouquinho mais de tempo, porque para saber o que os nossos filhos estão aprendendo na escola, a gente tem que ler os livros que eles estão lendo, a gente tem que olhar as tarefas que eles estão fazendo, dar uma folhadinha nesses cadernos, mas principalmente conversar com essa garotada, descobrir o que já tem dentro da cabecinha deles, para descobrir que bichinhos tem lá dentro. O nosso pente fino é diálogo, é ouvir, é provocar para que eles contem, é fazer com que eles nos tragam coisas. De repente eu estou falando para alguns aí que não são pais e mães ainda, né? Fiquem atentos, fiquem atentos. Os filhos vêm aí, os sobrinhos estão nessa situação, conhecidos estão nessa situação, e de repente nós que também estamos aí, né, dentro de instituições de ensino, a gente precisa filtrar também tudo aquilo que está chegando até a gente, ter um senso crítico com relação àquilo que nos dão para ler ou que nos apresentam como se fosse uma verdade. Assustei? A ideia era essa, assustar, botar todo mundo de cabelo em pé, de orelha em pé, para que a gente comece a tomar alguma providência com relação a tudo isso. Tá bem?